Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Todos você que está nos visitando, se sinta à vontade. E a nossa oração é que você tenha uma experiência com o Espírito Santo, né? Que você possa sair daqui com algo que Deus queira liberar hoje sobre a sua vida, né? A Bíblia diz que o Senhor ele não está com a mão encolhida para não abençoar, mas pelo contrário, ele está com a mão estendida, né, com o desejo de nos abençoar, amém? Quem acredita que nós servimos a um Deus bom, amém? Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e o coração dele é um coração abençoador e doador para os seus filhos. Então, hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é como enfrentar e superar as decepções. Quem é que já passou por decepções aí? Tem alguém aqui que nunca foi decepcionado na vida? Você é um sortudo, uma sortuda aí, né? Eu me lembro que uns anos atrás, quando eu fui fazer a carteira de carro, fui tirar a minha carteira de carro, né? E meus irmãos, eu rodei 5 vezes. E cada vez que eu fazia a carteira de carro e me davam a notícia que eu rodava, nossa, aquilo lá eu ficava tão triste, cara. Eu ficava decepcionado, estragava meu dia assim. Eu chorava, na verdade, de tristeza. Eu não acredito, né, cara? Mais uma vez, 5 vezes, eu gastava dinheiro lá. E daí, a vez que eu passei, eu me lembro que eu estava ainda lá em Venâncio Soares, numa escola missionária. Eu peguei e disse, pessoal, hoje eu vou fazer mais uma vez. Eu disse o seguinte, fiquem aí orando por mim, se eu passar, eu pago churrasco para todo mundo aí. Vocês fiquem orando. Daí eu te passei, daí eu paguei churrasco para todo mundo, e foi festa e alegria, né? Mas eu fiquei completamente decepcionado e triste, porque não tinha dado certo, né? Sempre eu chorava assim, dizia, quem sabe, né, eu conseguisse a carteira e batesse o carro, sei lá, né? Ficava pensando alguma coisa boa, pelo menos, em tudo isso, né? Mas era ruim demais nós nos decepcionarmos, nós nos frustrarmos, né? Mas a verdade é que isso acontece sobre todo mundo aqui, né? Em Salmos 19, 31 diz assim, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Olha só. Eu me apego no testemunho de Deus, na verdade de quem Deus é. E nisso que Deus é, eu não fico decepcionado. Por quê? Porque eu não criei uma expectativa. Em Deus, nós precisamos entender que Deus, Ele não nos frustra. Não existe frustração em Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa o que ele disse, né? Então tudo que o nosso Deus é verdade, as promessas dele não voltam, né? Nós que fizemos muitas vezes confusões nas coisas, que nós não discernimos a voz de Deus e por isso temos decepções na nossa vida. Salmos 25:13 diz assim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. E nós nos decepcionamos com pessoas, nós nos decepcionamos em empregos, nós nos decepcionamos com nós mesmos, nós nos decepcionamos com a igreja, meu irmão. Então nós nos decepcionamos com várias situações na nossa vida, com perdas. Isso não é algo incomum, todo mundo passa por isso, passa por essa adversidade, passa por esse dia difícil, de decepção e de desilusão na nossa vida. Jesus ele nos conta 3 parábolas em Lucas 15, que fala sobre o mesmo tema, a ovelha perdida, sobre o filho pródigo e também a moeda perdida. Em Lucas 15, versículo 1 ao 13, ele começa assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles.
Jesus contou então essa parábola. Vamos lá para o versículo 8, que diz assim: ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei uma moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, para nós enfrentarmos e superarmos as decepções da vida, o primeiro ponto que nós precisamos entender em cima de tudo isso, no versículo 8, que diz assim, ó: acenda uma luz. Nós precisamos trazer a luz no ambiente da nossa vida. O que é trazer à luz tudo o que acontece na nossa vida? O primeiro ponto nós precisamos, quando nós trazemos a luz, é enfrentar o que nos decepcionou. Porque nós temos a tendência a fugir. Nós somos bons em fugir. Fugir de situações difíceis. Fugir de situações que nos levem ao desconforto. Fugir de conversas difíceis, mas que precisam ser feitas. E nisso, nós convivemos a nossa vida numa negação de coisas que nós sabemos que devem ser consertadas, que nós sabemos que elas devem ser trazidas para a luz, que nós devemos enfrentar os fatos da nossa vida, enfrentar o que acontece dentro do nosso lar, da nossa casa, nos nossos relacionamentos, nos negócios, nos sonhos. Nós precisamos acender uma luz, porque só acendendo a luz nós conseguimos enfrentar as desilusões e as decepções das nossas vidas, que muitas vezes tentam nos paralisar, nos amarrar, que nós não conseguimos. Por causa disso, meu irmão, nós não conseguimos entrar num novo tempo na nossa vida muitas vezes. Não se consegue entrar num novo ciclo. Não se consegue receber algo novo de Deus. Sabe, é gerado medo quando se decepciona. Sabe, o medo, ele toma a nossa vida com essas decepções, que nós paramos de tentar, nós paramos de acreditar, seja nas pessoas, seja na vida da igreja, seja em nós mesmos. Tem gente que é tão frustrada, que se decepcionou tanto na vida, que parou de acreditar em si mesmo. Por mais que Deus diga o contrário, a pessoa diz não. Olha só o que diz em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, João 8,12, 46 diz assim, ó: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então nós precisamos deixar as trevas. Nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos sair da negação. Nós precisamos sair de fingir que não aconteceu nada. Tem gente que finge e diz: eu estou de boa. Mas na verdade há marcas, há coisas que não ficaram ali resolvidas. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui hoje? Nem o que o Senhor está nos dizendo. Olha só essa frase: tudo que ficar mal resolvido no seu passado visitará o seu futuro. Tudo que ficar mal resolvido no seu passado visitará o seu futuro. É como se fossem fantasmas que nos perseguem. Sabe, aquela voz de toda vez que parece que a gente vai entrar num novo tempo, vem aquela voz, vem aquilo que aconteceu com a gente, vem aquilo que não ficou fundamentado, sabe? Primeiro ponto: se ficar na escuridão, se ficar com esses tipos de sentimentos, é porque isso ainda de certa forma nos escraviza,
E uma hora ou outra, por mais que nós venhamos a fingir, os anos vão passar e um dia a conta vem pelas coisas mal resolvidas. Um dia as coisas terão que ser acertadas. Se não for nessa terra, um dia, meu irmão, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é Deus. Às vezes nós perguntamos: Deus, por que não acontece isso na minha vida? Por que eu não avanço? Por que eu não cresço? Por que parece que eu fico em ciclos, em ciclos, em ciclos, em ciclos? É porque ainda existem coisas que não foram resolvidas. Ainda existem coisas que não foram trazidas à luz. Tem gente que se decepcionou tanto que diz assim: eu não vou casar mais. Você já conversou com alguém, nós que somos crentes, amém? Todo mundo é crente aqui, né? Daí você vai falar com alguém que pensa outras coisas e diz: olha, eu vou me casar. A pessoa diz: casamento é ruim. Tu vai estragar a tua vida se tu casar. Quem é que já escutou isso? Isso daí é uma pessoa completamente o quê? Decepcionada. Que acha que aconteceu na vida dela uma decepção, uma coisa que ela não resolveu e que ela tenta jogar como isso fosse acontecer na vida de todo mundo. Porque não teve talvez coragem para enfrentar, para se posicionar quando deveria se posicionar, e foi vivendo assim. Hoje o Senhor está nos dizendo: traga a luz. O que é que te atormenta? O que você sabe que precisa ser trazido? O que te condena? Nós precisamos acender uma luz. Nós precisamos colocar Jesus, que é a luz, nesse lugar. Amém? O segundo ponto aqui que Jesus nos ensina: tire toda a sujeira. Olha só. Aquela mulher, ela perde a moeda. O que ela faz? Ela acende uma luz. Ela varre. Varrer é limpar. Varrer é trazer o lixo que está acumulado, talvez, muitas vezes. É aquilo que é jogado para baixo do tapete. Que talvez na nossa história, na nossa vida, na nossa família, esteja o que envolvido? Mentiras, traições, abusos, violência, prostituição, roubo. Nós precisamos varrer a nossa casa. Varrer, limpar. É tirar aquilo que não presta, é tirar aquilo que não acrescenta na nossa vida. 1 Tessalonicenses diz assim, 4:7. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. É difícil nós lidarmos com as situações. É difícil nós lidarmos com as marcas da nossa vida, né? O mais fácil mesmo é a gente varrer para baixo do tapete, né? Quem é que já varreu sujeira para baixo do tapete aí? E daí a gente deixa. Esconde. Olha só, limpe imediatamente sua pista para evitar novos acidentes. Porque se há algo embaixo do tapete, nas trevas, na escuridão, quem é que tem autoridade sobre as trevas? Quem? O mal. O nosso inimigo. O único interessado em manter as coisas embaixo do tapete é o nosso inimigo. O único interessado nisso
é aquele que coloca embaixo do tapete e ainda nos acusa aquilo que está embaixo do tapete. É engraçado, né? Ele gera um ciclo, nós vamos lá e nos amarramos, nos perdemos em determinadas situações, e daí ele coloca para baixo do tapete. Você se lembra a história de Davi? Quem é que se lembra da história de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Certa vez os reis, eles deveriam estar na guerra. Davi resolveu não ir na guerra, e ele ficou no seu palácio. Ele estava de bobeira, estava dando uma olhadinha no sol. Talvez vou sentar lá, vou tomar um chimarrão, vou dar uma olhada. E daí ele olha assim, Betseba nua. Na hora vem a seta na mente dele, ele, como rei, com a autoridade que ele diga, ele traga aquela mulher. E ele se deita com aquela mulher. E aquela mulher engravida. E ele entra e começa a entrar no ciclo de coisas que ele diz: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele pega e diz: olha, eu vou dar um jeito de matar o marido dessa mulher, eu vou casar com ela. Mas antes disso ele tenta trazer ele, que eu me esqueci o nome dele agora, quem é que sabe? Não, Natan é o profeta. Urias, isso daí, viu? Urias. Chama Urias e diz: olha só, Urias, seguinte, tu vai receber uma folguinha aqui, bebe um vinhozinho aqui e vai se deitar com a tua mulher. O que ele queria? Ele queria que se deitasse com a mulher e daí ninguém sabesse de nada. Ninguém vai saber de nada. Mas ele se negou. E ele disse o seguinte: a minha opção agora é matar esse homem. Eu vou colocar ele na frente do exército, na batalha, ele vai morrer. E foi o que aconteceu. E ele continuava vivendo a sua vida normal, mas tinha algo escondido, meu irmão. E vem o profeta Natan, e ele cria toda uma artimanha, porque ele estava com medo, toda uma sabedoria de uma história. Até que Davi, pela sua própria boca, condena ele mesmo. E Natan diz assim: ó, esse homem é tu, Davi. E Davi na hora cai em arrependimento em tudo aquilo que ele havia cometido. Davi jejuou, clamou, mas aquela criança, ela faleceu. O que nós aprendemos com toda essa história? Você acha que o profeta vir falar para Davi, trazer a consciência ali, foi um ato de justiça, foi um ato mau? Não, na verdade o profeta estava agindo com misericórdia sobre a vida de Davi, porque as consequências de Davi seriam piores. Era a graça de Deus sobre a vida de Davi, trazendo ele ao arrependimento, trazendo ele a um novo lugar, trazendo ele a consciência de quem ele era em Deus e no propósito que ele estava naquele trono e naquele lugar. Mas Davi queria fingir que nada tinha acontecido, enquanto era algo gravíssimo. Deus perdoou Davi? Vamos, meus irmãos, vocês lêem a Bíblia. Deus perdoou Davi? Aí, eu estou perguntando, vamos lá. Perdoou. Mas a consequência do pecado foi de geração em geração. Deus diz para Davi: olha, não faltará espada e guerra dentro da sua família. E você lê a história de Davi, e foi consequências em cima de consequências. Devastação, por um ato de um homem. Deus perdoou, mas teve consequências. O que eu faço então diante disso daqui? Quando eu trago a luz, quando eu tiro debaixo do tapete, sabe? Eu minimizo as consequências.
Talvez a restauração seja completa, talvez a restauração seja parcial, talvez tenham coisas que nós tenhamos cometido que não tenha mais como voltar, mas existem coisas que nós podemos restaurar. Nós temos que discernir e saber em qual lugares nós estamos. Por exemplo, se nós quebramos um vínculo de amizade, talvez a pessoa nos perdoe, talvez nunca mais veja, mas existe ainda uma chance, se fluir amor, perdão de todos, de ser restabelecida o quê? A união, a amizade, talvez até fortalecer. Mas precisa ser tirado do tapete. Precisa ser colocado para fora. Dessa maneira, nós vamos enfrentar as decepções e as desilusões. Amém? Vocês estão entendendo aí? Olha só o 3. Procure os tesouros perdidos. O que você perdeu de precioso com o tempo da sua vida? Casamento, família, casa e nos relacionamentos. Procure com atenção, cuidado e zelo. Jesus diz aí em Mateus 7:8: o que busca, encontra. O que nós aprendemos aqui de procurar atentamente? O que na nossa história, na nossa trajetória até aqui, foi perdido, foi roubado, foi tirado, ficou esquecido? As consequências que teve segundo as nossas ações. Quando nós procuramos tudo isso e pedimos para o Senhor: Senhor, me dê clareza, Senhor, me dê entendimento, Senhor, me revela, Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona, como que eu ajo nessa situação, qual o passo que eu dou? Será que o passo que eu devo dar nessa procura é pedir ajuda? Não sei, o Senhor vai nos ajudar. Será que esse passo de procurar ali, de entender, eu sentar na mesa, será que é restituir? Será, o que eu faço com tudo isso? Como que eu ajo com tudo isso? Por que eu devo procurar esse tesouro? Por quê? Porque a restauração é algo de valor. Se reposicionar, a cura é um tesouro, amém? Ser curado, ser sarado, ser transformado é um tesouro nas nossas vidas. Por quê? Porque nós vivemos, infelizmente, num mundo doentio. Nós vivemos num mundo onde pessoas estão cheias realmente de traumas, de decepções, de angústias, de medos, de ansiedades, sem Deus, frios, vazios, sem propósito. E quando nós temos a oportunidade de ter um encontro com a nossa história, de ter um encontro com a nossa vida, de trazer para a luz, tirar do tapete e procurar e trazer valor daquilo que já não tinha mais valor dentro de nós, porque alguns, pelas decepções, perderam até a sua identidade, não sabem nem quem são, se perderam um propósito. Tem gente que diz: eu já não sonho mais em cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu tinha sonho de fazer isso, eu tinha vontade de servir a Deus, eu tinha vontade disso, eu tinha. Precisa ser resgatado o valor de novo, amém? Isso precisa ser restaurado na nossa vida. E quando nós procuramos e somos curados, sabe o que acontece? Nós chegamos num nível de autoridade, porque nós só temos autoridade naquilo que giramos o ciclo, no lugar que entramos.
Porque se estamos em trevas, nós não temos autoridade, mas é somente na luz, somente em Jesus, e que nós ganhamos essa autoridade em Deus. Vocês estão entendendo? Restauração, valor, procurar, estar atento, estar com os olhos fixos naquilo. Versículo 8 diz assim, ó: até encontrar. Persevere até recuperar os seus verdadeiros valores. Perseverança, a qualidade de quem não desiste com facilidade. Nós temos que ter perseverança, sabe? Entrega no que realmente queremos, entrega nos processos das dores, de sermos curados, de sermos sarados, de realmente trazendo à luz esses encontros. Ele exige de nós perseverança, que é algo que também, pelas pessoas estarem doentes, as pessoas já não têm mais perseverança, as pessoas desistem muito fácil das coisas, por causa da dor, da decepção. Então eu já não insisto, porque eu me decepcionei. Eu já não insisto porque é difícil. A pessoa nem tenta porque vai ser difícil. Mas aonde é que na Bíblia diz que vai ser fácil? Existe algum versículo que diz que vai ser fácil? Não existe. O Senhor já nos diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, pois Ele venceu o bom ânimo, é perseverança. Bom ânimo é não desistir, bom ânimo é não olhar para trás, apesar das dificuldades, apesar daquilo que não é fácil nas nossas vidas. Nós não devemos desistir de encontrar. Sabe, nós não devemos desistir de ter fé, que é a certeza, que é a convicção, fé em Deus, sabe, fé nas pessoas, fé na igreja, fé nos relacionamentos, fé que Deus tem algo bom para as nossas vidas, apesar das frustrações e das decepções. Deus tem algo bom para as nossas vidas. Ele diz que as privações desse mundo não se comparam com a glória que há de nos ser revelada em Cristo Jesus. Nós não devemos desistir de ter esperança, amor. Nós não devemos desistir das pessoas. Nós não devemos desistir aí, ó. Você quer desistir da sua família? Não desista do seu lar, não desista da sua casa, não desista da sua família. Talvez você pensou em desistir do seu casamento, meu irmão. Não desista. Persevera, resolve o problema. Sabe, vai para frente. Creia, acredite no que você carrega em Deus. Os filhos aqui, ó, não desista do seu pai, a esposa não desiste do seu esposo, o esposo não desista da sua esposa, sabe? Persevere numa vida de oração, persevere em atos de justiça, em atos de bondade, sabe? Uma hora vai acontecer em nome de Jesus. Uma hora sua casa vai ter um encontro com o Senhor. Uma hora você entra em algo novo em Deus. Às vezes falta pouquinho para você chegar lá. Sabe? Falta pouquinho. Mas daí a gente desiste. Falta pouquinho para chegar em algo novo em Deus, mas a gente olha para trás. Falta pouquinho para a gente chegar, viver algo em Deus, mas os nossos olhos que deveriam focar em Jesus, às vezes olham para os lados. E daí aquilo que antes nós tínhamos fé, sabe, começa a entrar. Será?
Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus é capaz mesmo? Daí, pelas decepções, nós começamos a duvidar até que Deus é bom. Tem gente que duvida. Será que Deus é bom? Será que Deus quer mudar a minha família? Será que Deus quer restaurar os meus sonhos? Será que Deus quer que eu cresça? Será que Deus quer abrir uma porta de faculdade para mim? Será que Deus quer abrir uma porta de emprego para mim? Será que Deus quer mudar a minha família, meu irmão? Creia em Deus. Creia nos milagres de Deus, creia na bondade de Deus, creia no favor de Deus, creia nas bênçãos de Deus, porque o mais fácil, meu irmão, é realmente a gente fugir. E o reino de Deus, deixa eu dizer algo para você, não é para covardes, não é para medrosos. Jesus, ele dá um sermão, sabe, pesado, sobre o pão, sobre a carne dele. Ele começa a dizer para todo mundo lá, que teriam que comer do pão, do sangue dele. E daí, começa a ir um montão de gente embora, dizendo, é duro demais esse sermão para mim. Assim não dá, Jesus. E daí Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês não querem ir embora também? Ou seja, dizendo, vocês não querem desistir também? Vocês não querem olhar para trás também? Vocês não querem retroceder também? Mas daí Pedro diz, para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Ou eu estou com Deus ou não estou, ou eu creio em Jesus ou eu não creio. Mas o reino de Deus, meus irmãos, os filhos de Deus, nós recebemos um espírito não de medo e de escravidão, mas a Bíblia diz que nós recebemos um espírito de ousadia e de intrepidez para nós rompermos, para nós vencermos, para nós avançarmos, sem medo. Você precisa de uma história com Deus. E é verdade que nesse exato momento, você está passando por algo na sua vida, diante de portas, diante de decisões, diante do futuro, diante daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai andar, daquilo que você vai decidir. E qual o passo que você vai dar? No que você vai acreditar? Que voz você vai acreditar? Para que lado você vai, meu irmão? Vá em direção daquilo que o Senhor Deus te diz. Escreva uma história de obediência, de submissão ao Senhor, de fé, de crer, sabe? Abraão está lá no seu lugar, está lá no seu cantinho, vivendo aquele canto, vem uma voz de Deus e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar, e Abraão ouve a voz, e sai daquele lugar, e vai para algo que Deus vai mostrar. Você está em ciclos, você precisa começar a andar em outros lugares. Quando que foi o seu último passo de fé? Quando que foi a última vez que você ousou crer com todo o coração no que Deus tem para a sua vida? Quando que foi a última vez que você deu um passo sobrenatural? Que você andou de uma maneira diferente? Que você vivenciou algo em Deus? Nós precisamos voltar nisso e perseverar, sabe? Às vezes a gente ora assim, 10 minutos, mas Deus não me tocou, Deus não veio, eu não senti um arrepio. Meu irmão, ora até você, sabe, ser incendiado pela presença de Deus, se é isso que você quer.
Bata, bata, bata até a porta abrir, sabe? Insista, sabe? Não deu com 10 minutos de oração, não deu com 1 hora de oração, sei lá, jejua 1 semana, busca, grita, chora, faz algo, sabe? Mas não retrocede na sua vida com Deus. Pega o Senhor e diz: eu não te largo por nada nessa vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar de servir, sabe? Eu não vou parar de investir nas pessoas. Imagina se Jesus fosse parar, porque teve gente que não acreditou nele. Imagina se os profetas, se os discípulos fossem fazer isso. Você lê a história do profeta Jeremias, que a Bíblia, né, Lamentações, ele é conhecido como profeta chorão. Você já ouviu falar dele? Ele está lá ouvindo Deus, está em outra atmosfera com Deus. Chorava, clamava, sentava com os reis e disse: ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Os caras: sai daqui, Jeremias. Batiam Jeremias, prendiam Jeremias, depois tiravam Jeremias. Jeremias ia para um lado e para o outro, pregando, vivendo com Deus, ninguém se convertia. Jeremias morreu como um falso profeta. Anos depois, quando abriram o livro do profeta Jeremias, e o que estava escrito realmente aconteceu, eles começaram a crer em Jeremias. Parecia um ministério falido na questão dos homens, mas ele estava entregue para Deus. Ele chega a dizer assim: olha, Deus, está difícil, por mim eu já não pregava mais, por mim eu já não falava mais, por mim eu cerrava meus lábios, mas toda vez que eu queria cerrar os meus lábios, vinha um fogo dentro de mim, ele dizia, que não permitia com que ele parasse. Tinha um fogo dentro dele, tinha um impulso dentro dele, que fazia ele permanecer em Deus. Mas imagina a honra de Jeremias, depois quando está Jesus andando, comparam Jesus com o profeta Jeremias. Então nós não temos desculpas para desistir. Nós não temos desculpas para olhar para trás. Tiago 1,12, olha o que diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque só existe aprovação para quem é provado. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vale mais do que o ouro, e por isso a nossa fé, ela é provada. Uma coisa é nós dizermos que cremos em Jesus, outra coisa é a atitude que nós temos respondendo à fé que nós cremos. Uma coisa é eu reconhecer Jesus como o Senhor e dizer: Senhor, Jesus é o meu Senhor. Outra coisa é eu estar submisso ao senhorio de Deus. A nossa fé, sabe, ela vai ser provada. Nós vamos ser espremidos até sair algo dentro de nós. Se entregar a Deus como um vaso realmente na mão do oleiro, disposto a ser quebrado se for preciso, e Deus pedir: ó Deus, me quebra, mas me faz um vaso de honra. Me quebra, sabe, mas faz a sua obra em mim. Me quebra, mas cumpre as tuas promessas no meu coração. Me quebra, mas faz realmente o teu desejo, Deus, a sua vontade sobre a minha vida. Você consegue dizer isso para Deus? Me quebra, Deus. Me ensina a ter fé em Ti, me ensina a andar contigo.
me ensina a crer na sua palavra, me ensina a confiar, me ensina a experimentar do seu amor, da sua graça, sabe? Me traz revelação de quem tu é. Cansada a apatia nesses lugares. Recompensas somente são entregues aos que não desistem, aos vencedores, nunca aos que param nas desilusões da vida. Último ponto: festeje com os seus as suas conquistas, e quando o encontra, reúne suas amigas e vizinhos. Festa de celebração da cura, celebração do arrependimento, celebração daquilo que foi trazido à luz, celebração de ter trazido ao encontro aquilo que não tinha valor e agora tem valor. Celebrar. Mas existe algo: os desiludidos, eles nunca celebram. Não se alegram. Somente os que lidam e superam as desilusões, dos traumas, das perdas, das decepções, podem celebrar com seus amigos no futuro. Salmos 23:5 diz assim: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Seus inimigos verão você na mesa do Senhor, celebrando com Ele. A coroa somente é entregue no final da jornada. Não desista. Albert Einstein diz assim: mesmo desacreditando e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Vencer é nunca desistir. É não desistir. É não olhar para trás. Sabe? O Senhor nos chama para nós lidarmos com tudo isso e nós vencermos tudo isso. Nós enfrentarmos tudo isso. Nós resolvermos o que precisa ser resolvido. Amém? Romanos 8, 37, 9 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é mais do que vencedor. Essa é uma verdade de Deus sobre as nossas vidas. Essa é uma declaração do Evangelho sobre nós. Nós servimos a um Deus vencedor. Amém? Cristo venceu a morte. A morte não conteve Cristo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Cristo venceu. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu as trevas, venceu a acusação, venceu as desilusões. E em Cristo, sabe, quando nós nos projetamos, como nós nos entregamos a esse amor, nós não nos tornamos só vencedores, é mais que vencedores. Quando nós entramos para o time de Jesus, entenda algo: você já está no time que venceu, meu irmão. A Bíblia no final já diz: deu certo. Já deu certo. Você lê Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
Nós estamos indo para um lugar sem desilusões, sem decepções, sem frustrações, sem medos, sem angústias, sem pecados, sem condenação, sem o diabo. Existe um lugar separado para os que realmente estão em Cristo e são mais que vencedores. Mas nós estamos aqui de passagem. Nós estamos no mundo caído. Nós estamos no mundo onde a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Nós vamos passar tribulações, nós vamos passar dias difíceis, nós vamos passar decepções, mas esteja preparado para não desistir. Se fortaleça em Jesus. Sabe, se você está passando por uma dificuldade, meu irmão, se lança para Jesus. Sabe, ora mais, busca mais, sabe, pratica isso, sabe, traz para a luz, busca ajuda, varre, resolve as coisas. E talvez você pense, mas eu não estou passando por dificuldade, eu estou passando por, sabe, um tempo onde que Deus tem prosperado, Deus tem avançado na minha vida. Mas isso não quer dizer que você não tenha que se fortalecer, que você não tenha que vigiar, que você não tenha que ficar atento, porque vai chegar. Eu não estou profetizando um mal sobre sua vida, eu estou falando que vai chegar, mas você vai estar fortalecido em Jesus, para avançar, para vencer, sabe, para chegar no novo nível, para chegar no novo lugar. Nós precisamos disso, senão nós não somos forjados, sabe, nós não crescemos em fé, nós não somos moldados no caráter de Deus. E o Senhor está trabalhando na nossa vida nesses dias. O Senhor está trabalhando em você. E vai sair algo verdadeiro dos nossos corações, amém? Vai sair uma fé genuína. Apesar de tudo, os nossos olhos estarão fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Salvador. Eu quero convidar você para ficar de pé. Feche seus olhos. Desistir não é uma opção. Fingir não é a atitude correta. Enfrentar, apesar de tudo, apesar de difícil, é isso que o Espírito Santo quer gerar no seu coração nesses dias. Para você chegar num novo lugar. Existe um lugar em Deus para você. Existe consolo em Deus para você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias. O Senhor só não está no dia alegre, meu irmão. O Senhor está no dia triste. O Senhor só não está quando as coisas estão boas. O nosso Deus é um Deus dos montes, mas também é um Deus dos vales. Ele é um Deus dos dias de sol, mas Ele também é Deus nos dias de chuvas, meus irmãos. Jó estava passando por um tempo difícil, por um tempo onde ninguém acreditava nele, por um tempo só de julgamento, só de pedras, só de apontamento. Mas chegou um momento na vida dele que ele diz para Deus: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, Deus. Hoje eu te conheço, Deus. Hoje eu sei quem Tu é. Hoje eu tenho um relacionamento contigo. Tu não é um Deus dos outros, Tu é um Deus particular. Tu é um Deus, meu amigo. Tu é um Deus presente comigo. Tu não é um Deus bom para os outros, Tu é um Deus bom para mim. Para mim Tu é um Deus bom. Tu não é um Deus de vitória para os outros, Tu é um Deus de vitória para mim. Sustenta no Senhor.
Não larga a mão de Jesus, porque Jesus não vai largar a mão de você. O perdão restaura, meu irmão. O perdão é trazer a luz. O perdão é tirar debaixo do tapete. O perdão conserta, restaura, traz clareza sobre as coisas, amém? O perdão tira um peso. Quando se deixa isso daí debaixo do tapete, o perdão, sabe o que vai criando? A falta de perdão? Raiz de amargura. Ciclos de reação, que simplesmente a gente vai reagindo um com o outro, e a gente não se dá conta, sabe? A gente condena os outros, mas muitas vezes o errado somos nós mesmos. E daí a gente tenta colocar a culpa nos outros, nas situações. Nós precisamos ser restaurados. Entenda que você congrega aqui, ou você que está nos visitando, a nossa cultura como igreja é andar em luz. É sentar na mesa, não para ter condenação, mas é para ter restauração e vida de Deus. Sabe, é para te impulsionar num propósito, te impulsionar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoadíssima pelo Senhor. E aquilo que você precisa consertar, tenha coragem para consertar. Que o Senhor te unja com coragem, sem medo, para enfrentar tudo isso. Você não olhar para trás e, apesar das circunstâncias, permanecer apegado em Jesus, amém? Não larga a mão de Jesus, meus irmãos. Deus abençoe. Estamos despedidos.